Seja bem-vindo ao canal Futebolaço. Esse é o bonde do Dieguinho, esse é o bonde do Vascão. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço. Esse é o bonde do Dieguinho. Moleque! Qual é, rapaziada? Boa noite. Como é que vocês estão aí? Ou, né, as meninas, as moças, as senhoras, as donzelas também que nos acompanham. Temos uma boa audiência feminina aqui no Futebolaço Vasco. Muito boa noite a todo mundo. Tô feliz, tô alegre, tô mais leve, né? Tive um dia hoje bastante agitado, tava com muito medo de fazer a tal da endoscopia lá. Por isso os horários do vídeo hoje estão tudo meio maluco, mas graças a Deus fiz o meu exame lá e tô bem. Tenho uma amnésia da minha vida de algumas horas aí. Eu não lembro rigorosamente nada do momento ao qual eu sento na maca, começo a tomar a medicação na veia do sedativo para dormir. E até eu só lembro de eu já no sofá em casa almoçando. Então tem um vácuo de umas 3 horas da minha vida aí deletadas do meu cérebro. Não lembro de rigorosamente de nada, tá? E tô feliz não é só por isso não, cara. É importante às vezes a gente levar a vida de uma forma um pouco mais leve, né, cara? A gente não sabe quanto tempo Deus vai oportunizar a gente a viver nessa terra aqui. Eu acho que eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um trabalho maravilhoso, tenho milhões de pessoas que me assistem todos os meses aqui, então gostaria de agradecer a cada um de vocês, quem sempre deseja o meu sucesso aí, fica meu beijo, fica a minha gratidão. Para quem não gosta de mim, não posso fazer nada, aí é uma coisa sua com Deus, é você que vai ter que cuidar desse seu sentimento ruim pela minha pessoa. A Bíblia fala, ela é muito clara sobre os 10 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Talvez esses sejam 2 dos maiores dos 10 mandamentos, que é quando fala-se do amor. Mas enfim, então, sou um grato, torço por esse clube maravilhoso e se eu não morri de Vasco esse ano, não ia ser uma endoscopia que ia ceifar a minha vida, né? Dito isso, brincadeiras à parte, vamos começar o vídeo aí que tem bastante informação para trazer para vocês. E aí nesse meu tom de alegria, de felicidade, ao mesmo tempo uma dose de sarcasmo, né? Os paladinos da ética, da moral e da justiça puniram severamente o Sport Clube do Recife hoje com a perda do seu ponto ganho na partida contra o Vasco, que acabou 1-1 com um golaço de pênalti do mito / monstro Ranisauro da Colina, né? O Raniel. O jogo acabou empatado, mas o Sport perdeu esse ponto e o Vasco foi declarado vencedor por 3-0. Com isso, o Vasco saiu da 4ª para a 3ª colocação. Mas o porquê do meu sarcasmo aqui? Infelizmente, eu tenho certeza absoluta que se o Vasco tivesse perdido para o Ituano, esse julgamento hoje era diferente. O Sport não tinha perdido os pontos. Não tinha. Eles não têm culhão para poder pesar a mão firme e fazer cumprir a lei. Torceram e pediram, pelo amor de Deus, para o Vasco ganhar do São Paulo e correr em casa. Porque ali o campeonato estava praticamente acabado. Só teria o Bahia, né, com a possibilidade de perder a vaga. E eles fariam o julgamento e tirariam os pontos do Sport. Mas, com a situação do Vasco perder em casa e o campeonato ficar vivo para a última rodada, eles acataram o pedido do Sport, deixaram para depois do campeonato. E a gente sabe, se aquele julgamento acontece antes, eles não tirariam os pontos. E aí ficou muito cômodo. O Vasco venceu, o campeonato está todo resolvido. E aí tirar os pontos do Sport, que não fazem rigorosamente diferença nenhuma no campeonato, o Sport acaba na mesma colocação que ele ficou no final do campeonato, e o Vasco ganhou uma posição a mais aí que não muda rigorosamente em nada. Sobre o restante do julgamento, o Sport tomou uma multa de R$180 mil e tomou uma punição de 8 jogos com perda de mando de campo. Inclusive, portão fechado, desculpa. Então ano que vem o Sport vai jogar a Série B com 7 jogos de portão fechado, porque 7, não 8, se o julgamento foi 8. Eles já cumpriram uma rodada. Contra o Operário, eles jogaram de portões fechados e venceram por 5-1, salvo engano, o Wagner Love marcou até 3 gols
nessa partida. Então, o Sport ano que vem na Série B tem 7 jogos com portão fechado. A Ilha do Retiro segue fechada por tempo indeterminado. Eles vão ter que fazer algumas mudanças lá para poder voltar a jogar lá. Então o Sport, além de não ter conseguido acesso nessa temporada, vai ter uma dificuldade a mais para poder voltar à primeira divisão no ano que vem. Lembrando que o Sport das equipes de maior camisa, ele foi o único que não subiu, ainda que o Sport não tenha o tamanho do Vasco, do Cruzeiro e do Grêmio, mas é uma camisa mais pesada assim. Ele, em tese, ano que vem, dependendo de quem caia, não deve cair nenhum grande do futebol brasileiro. Então ele largaria como um dos favoritos, mas já começa o campeonato com a perda de 7 mandos de campo, já que cumpriu 1. E assim o STJD encerra a punição ao Sport. Sobre os jogadores, o goleiro Carlos Eduardo, que chuta o massagista do Vasco, pega 4 jogos de gancho. O diretor, Augusto Carreiras, eu acho que é isso, Carreiras ou Cabreiras, foi absolvido. O goleiro Rolls do Vasco pegou gancho de 4 partidas e o Vasco tinha sido incluso, não me recordo agora qual o artigo, que ele poderia tomar uma multa, e o Vasco foi absolvido. Luiz Henrique e Raniel pegando 2 jogos de gancho, jogos esses já cumpridos, eles não atuaram contra o Sampaio Corrêa nem contra o Criciúma, então seguem as suas carreiras no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então o Rolls, caso siga no Vasco, tem que cumprir esses 4 jogos aí no Brasileirão, e se for para uma outra equipe também, beleza? Vamos virar a chavinha agora que eu tenho algumas informações curtas para trazer para vocês. O nosso meia, e para muita gente até ídolo do Vasco da Gama, Nenê, teve uma participação hoje à tarde no Tá Na Área. E ele foi perguntado sobre a possibilidade de permanência. E o Nenê disse o seguinte: a minha ideia é ficar. A gente está conversando já. Dá para ficar mais um pouquinho. Se tiver que ficar, essa é a minha vontade. O pessoal da SAF demonstrou que eu posso ajudar bastante e ficar no clube por bastante tempo ainda. Acredito que esse bastante tempo ainda deve ser alguma coisa relacionada já ao extracampo. Quem sabe o Nenê virar um embaixador do Vasco, alguma coisa nesse sentido. Não imagino o Nenê ficando no Vasco além do ano que vem. Acho até que eles devem propor um contrato para o Campeonato Carioca. Vamos aguardar, mas acho que o Nenê tem uma representatividade muito grande, principalmente para a atual geração, para quem tem 40 anos de idade, né, mais de 30, tem uma outra visão do Nenê, tem gratidão, tem carinho, mas vê ele com um jogador normal. Agora a galera de 20 para baixo, o Nenê é ídolo sim dessa galera, e o ídolo ele não é formado só por títulos. O Nenê tem um campeonato carioca, que não é mais um campeonato importante, mas ele vai além disso. Ele vem para salvar o Vasco, tentando salvar o Vasco do não acesso ano passado. A pontuação que ele arruma é suficiente para o Vasco não ter caído para a 3ª divisão. Ele chora quando não consegue o acesso. Ele faz uma força para voltar ao Vasco para poder jogar a 2ª divisão. Fica, devolve o time à 1ª divisão. É importante, marca o gol do acesso. Na outra passagem, aí ele era mais novo, foi extraordinário que o Nenê jogava, era um absurdo. Então sim, o Nenê para essa galera mais jovem, ele é um ídolo. E eu, que costumo até dizer que não tenho ídolo no Vasco, isso é uma história longa, quem sabe um dia com calma eu conte aqui, lá no podcast eu já falei algumas vezes, eu tenho referências e referência não é ídolo. O Nenê é uma das minhas referências dentro do Vasco. Apesar dos meus 29 anos de idade, ele é uma das minhas referências. Dos últimos anos, com certeza, é um jogador que me deu muita alegria. E, diferente de outros jogadores, não apenas dentro de campo. O Nenê representou para mim coisas além do campo. Tá? Por exemplo, o time da Copa do Brasil de 2011, tiveram jogadores que ganharam um título que o Nenê não ganhou. Foi um título de expressão. Mas quem te marca daquele elenco? Ninguém. Para mim, quem é marcante naquele elenco é o Felipe, que já era muito ídolo e só ratifica isso. O Juninho chega depois, durante o ano, e participa daquele 11-12, mas não ganha o título da Copa do Brasil. O Diego Souza tinha tudo para ser ídolo, arranhou a imagem. O Dedé, esse era meu ídolo, e eu já não tenho mais ele como assim. É um jogador que eu enxergo
com uma passagem extraordinária pelo Vasco, mas não como ídolo. Seria meu único ídolo no Vasco, mas ele desceu desse pedestal. Éder Luiz é um cara que eu gosto. O Alexandro teve uma boa passagem, mas depois saiu do Vasco aí também. Ele era um cara que ele era clubista, né? Ele honrava a camisa enquanto estava jogando. Depois foi pro Flamengo, provocou o Vasco, etc. O Ramon eu tenho um carinho, conheço ele pessoalmente. Mas, né, enfim, então naquele elenco, um jogador que eu destaco um pouco dos outros é o Fernando Praz. Mas o Nenê, pra mim, tem mais representatividade do que todos os jogadores daquele elenco. Porque ele é um cara que mostra amor à instituição, fez questão de jogar 3 segunda divisão pelo Vasco. A segunda, inclusive, ele valorizadaço, São Paulo babando pra levar ele. Ele só vai ao São Paulo em 2018, depois do Vasco, num problemaço de caminhão de salário atrasado. Ele vai ao São Paulo, depois vem ao Fluminense. Então, pra mim, ele entrou nessa prateleira. E eu acho importante, sim, o Nenê ter um final de carreira digno dentro do Vasco. Achei bonito o que o Inter fez pelo D'Alessandro. Nós temos um problema que o vovô ele é um pouquinho engenhoso, mas se ele entender que ele pode estar no grupo, ficar no banco, ajudar no vestiário, no ambiente, ser quase que um auxiliar técnico e jogar um jogo ou outro, ele pode ser importante, principalmente no ano de remontagem, de reconstrução. Mas dentro de campo, acho que o Nenê vai agregar pouco, tá? Tomara que ele queime minha língua, sou um fanzaço desse cara, já imitei muito ele jogando futsal em 2015, 2016, aquela puxadinha pra frente, pra trás, escondendo a bola. Inclusive a galera me zoava de Nenezete. Te amo, cara. Tenho um orgulho de poder estar com você no CT. Você, me segue na minha conta pessoal, no Instagram. A gente troca ideia. É um cara, um ser humano extraordinário. Muito humilde, bizarro. Então, desejo toda a sorte do mundo ao meu vovô garoto. Com certeza é um cara que marcou a minha vida. Para finalizar, o Jorginho não vai seguir no Vasco da Gama e martelo batido. Hoje, o empresário do atleta esteve no CT Moacir Barbosa e foi informado de que o contrato dele não será renovado. A informação foi publicada até pelos companheiros do Joga 10. O principal nome aí para assumir o Vasco hoje, pelo menos é o que o Vasco almeja, é o Vojvoda. Vojvoda, que tem um interesse muito forte do Atlético Mineiro, que não deve permanecer com o Cuca, e também o Grupo City, através do Bahia, tem interesse na continuidade dele, e o Fortaleza quer renovar. Vamos aguardar encerrar o Brasileiro, que é domingo, então a partir de semana que vem, a gente deve começar a ter novidade a respeito de treinador. Mas Jorginho não é mais técnico do Vasco da Gama. É isso, galera. De forma leve, a gente encerra o nosso vídeo. Fiz questão de botar o boné pra trás, até de sacanagem, uma coisa meio moleque mesmo. E é isso. Vivam, curtam, divirtam-se. A vida é muito curta e passa muito rápido. Eu tenho dificuldade até de acreditar que ano que vem eu tô fazendo 30 anos. Então, assim, os meus 20 já estão indo pro brejo. Eu tenho alguns meses mais do 20, né? Encerra aí dia 9 de agosto. Então, curte, cara. Tá passando muito rápido e, enfim, a gente não sabe até quando a gente vai estar respirando aí. Então, viva bem, cara. E falando em viver bem, espero que o Vasco faça parte desse viver bem. Que, pô, Vascão, tu tava fazendo eu viver mal pra caramba. Eu tô voltando a ser até esse cara mais leve, esse cara que eu acredito que muita gente se apaixonou, entre aspas, aí no meu começo de trabalho aqui em 2019, 2020. Depois o clima foi ficando pesado, você vai crescendo, a perseguição cresce também. Aí você tem que ser mais contido para evitar dar munição aí pra gente maldosa também. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E ó, amanhã o sedativo já limpou, e aí eu volto ao normal. Acho que de repente eu tô até meio alegrinha assim. Pode ser algum gás ainda que tá aqui ainda do exame. Valeu, fui, tamo junto. Amo vocês, tá? É nóis.